tempo a instituição, ela tá... a gente fala CIE, o CIE é uma empresa, CIE é um comércio, é uma loja, é uma fábrica, enfim, é o que você até confunde a sigla, até para quem acompanha a gente, ouve muito falar isso, não, não, eu trabalho pelo CIE, como assim? Eu faço estágio pelo CIE. Então explica pra gente o que é o CIE, mas eu quero entender de onde que ele veio. Tipo assim, parece que já tem uma longa estrada de história. Sim. Então, primeira começa com a guerra Rio-São Paulo, né? Em São Paulo se fala CIE, mas no Rio se fala CIE, no Rio se fala CIEE. Nosso CEO, né, o Luiz Gustavo Coppola, se estivermos ouvindo, um abraço para ele, um homem com uma visão de águia, né? Assumiu o CIE em 2023, se eu não me engano. E assim, trouxe uma revolução para o CIE Rio, né? O CIE é uma instituição sem fins lucrativos, tá? O CIE nasceu em outubro de 1964 com o objetivo de ser uma instituição transformadora, tá? Então, nós fizemos ano passado 60 anos atuando no estado do Rio de Janeiro. O CIE é nacional, né? Só que ele tem lá os seus CIEs independentes. São Paulo é a base e Rio é um CIE independente. Hoje no CIE Rio, a gente tem, só para vocês terem uma noção, nós temos hoje mais de 30 mil estagiários e hoje já ultrapassamos a casa dos 20 mil aprendizes. Muito fácil aí que a gente já ultrapassou vários limites de jovens transformados. Então a gente está com um número aí. Eu tenho até números mais objetivos. Isso, aqui. O estado, então, do Rio de Janeiro está beirando 30 mil. Muita gente. Mais de 30 mil estagiários. Possivelmente a gente vai fechar o ano com mais de 50 mil estagiários. A faixa de idade? Aí a partir de 16 anos. Legal. Estagiário a partir de 16 anos e as pessoas estão descobrindo que estágio não tem limite de idade. Então tem hoje os 50 mais. Hoje a gente tem mais de 700 estagiários, 50 mais no estado do Rio de Janeiro. O estágio é para todo mundo. Lembra a coisa da idade, né? O do jovem, mas se você está estudando... Isso aí. Hoje a gente tem mais de 22 polos de capacitação, né? O CIE já tem mais de 18 anos de expertise só no programa de aprendizagem. Mais de 18 anos que a gente trabalha só com também com programa de aprendizagem, né? Mais de 17, na verdade, já esse número aqui já está defasado, mais de 20 mil aprendizes, mais de 120 mil aprendizes já passaram pelo nosso programa. Temos hoje mais de 14 cursos de aprendizagens, tá? Então, o CIE, ele se tornou uma instituição que ele consegue dar todo o suporte para as empresas no cumprimento da lei da aprendizagem, tá? E também na oportunização a partir do programa de estágio. E também nós temos hoje o programa PCD, além de projetos sociais, além de o CIE One, que é um serviço de você buscar o candidato através da inteligência artificial. Então, o CIE hoje ele tem umas soluções completas para as empresas e para todo mundo que precisa. Então o CIE não é só um lugar onde contrata pessoas. Você focou bastante na questão da qualificação, da capacitação. Como que funciona isso? Desde sempre o CIE se preocupou com essa questão de qualificar e capacitar para inserir no mercado de trabalho? Sim, por quê? O que a gente entende? São duas coisas, né? Os dois programas, vamos dizer assim, básicos do CIE, base, né? Que é o programa de aprendizagem e o programa de estágio. O que acontece? Vamos falar do programa de aprendizagem. Existe uma lei que ela vai dizer que a empresa acima de 7 funcionários precisa cumprir uma cota de aprendizagem. Só que nós entendemos que não é apenas para o cumprimento da lei. A gente precisa realmente formar profissionais. A gente não quer ali que o jovem ele saia apenas tecnicamente capacitado. A gente quer preparar ele. Eu estava conversando hoje com uma empresa e eu falei com ela assim, olha, a gente não está preparando jovem só para você. A gente está preparando jovem para a vida, para pós. Para que quando acabar o processo aqui dele de jovem aprendiz, você possa falar, não, eu quero te efetivar porque você está pronto. Ou você já subiu os degraus necessários para continuar a sua jornada. Então o CIE, a gente não se preocupa em apenas ir ali dar um conteúdo qualquer. Hoje todos os nossos polos de capacitação, isso é muito importante, Lucas, todos os nossos polos de capacitação seguem todas as diretrizes do MTE para que a gente possa oferecer as melhores condições para os nossos aprendizes. Nosso polo de capacitação ele tem, na verdade, uma sala de atendimento da nossa equipe técnica, que é a psicóloga,
que é a nossa assistente social, né? Até mandar um abraço para Fernanda, que é daqui de Itatiaia, tá? Fernanda Barreto, abraço, Fernanda, top, tá? E a nossa assistente social, Mariana, tá? Então a gente tem todo o nosso polo, tem lá uma sala que é exclusiva para isso. Então, se qualquer situação, a gente vai ter um profissional especializado para cuidar desse jovem, para poder direcioná-lo. Além disso, nós temos uma sala administrativa e, além de uma sala totalmente preparada para receber qualquer tipo de jovem, com qualquer necessidade especial. Tá? Então, isso é básico, isso é lei, e o CIE cumpre tudo isso. Além disso, o CIE realiza, de tempo em tempo, encontro com os gestores. Então, a gente vai lá de tempo em tempo, a gente faz uma reunião com todos os gestores daquele jovem da empresa, para a gente poder orientar, saber se eles estão seguindo, atualizá-los das novas portarias, para que eles tenham segurança jurídica nos procedimentos com jovens. Nós também temos encontro com os responsáveis e pais desses jovens, para a gente poder fazer esse acolhimento. Então, assim, o jovem não vai vir só para cumprir uma cota. Ele não vai ali só para poder, porque você tem que cumprir a lei. Não é só isso. A gente está preparando mesmo o jovem para amanhã, para depois. E nós temos inúmeros cases de sucesso. Vários jovens que chegaram na capacitação, muitas vezes porque o pai cadastrou ele lá, obrigou ele a, não, você precisa trabalhar. E o jovem não queria, e chegou ali, ele se encantou. Né? Jovens de grandes vulnerabilidades, que chegaram, aproveitaram a oportunidade e hoje estão em cargos, em posições de lideranças, em cargos de destaque, tanto em órgãos públicos e em setores privados. Então o CIE, a gente, mais uma vez, a gente não está preocupado só que a empresa, os nossos parceiros cumpram a cota, mas que realmente esse jovem ele seja acolhido. Nós entendemos que o jovem ele é protagonista nessa história. Então a gente escuta a sua história e a gente acrescenta aquilo que ele precisa para que a sua caminhada seja brilhante. Você falou de cadastro, né? Eu acredito que seja a grande dúvida das pessoas, sim, porque muito jovem, ou a pessoa quando entra na faculdade, ela tem essa preocupação. Poxa, eu preciso fazer estágio. Tem aquela coisa também do estágio remunerado, do estágio que não é remunerado, sim, que é obrigatório. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Depende muito da faculdade, depende muito da instituição de ensino. Como que funciona isso? E você falou de cadastro. Como que funciona também a faculdade que cadastra, o jovem que tem que ir lá cadastrar? Como é que é isso? Tá, vamos lá. Vamos começar pelo cadastro. Porque o cadastro ele vai servir para os dois, tanto para o estágio quanto para o jovem aprendiz, tá? Fácil. Vai entrar no site do CIE ou vai baixar o aplicativo Meu CIE. Tá? Eu acho mais interessante o aplicativo porque ele fica na palma da sua mão, mais fácil de você poder ali atualizar. Tá? Uhum. Tem então, ele no Play Store? Tem ele no Play Store, tem ele lá no App Store também. Como é que fala? Meu CIE. Eu tenho ele aqui no tablet, deixa eu abrir ele aqui para você. Que aí para mostrar para a câmera, para a galera ver como que é a figurinha dele, né? Isso, é bom para evitar confusão. Meu aqui, CIE, hoje em dia tudo tem aplicativo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para qual câmera. Essa aqui, para essa aqui. Aqui, vou colocar aqui, ó. Pra cá, pra essa aqui, ó. Pra essa daqui. Aí. Opa, aqui. Tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo. Agora ficou. Beleza? Foi. É porque a imagem branca, beleza, aparece o símbolo. Aqui, eu acho que aqui vai ficar melhor. Ao contrário. Né? Beleza, aí. Tá aqui. Aí aqui embaixo vai ter, ó, cadastre-se. A pessoa vai cadastrar. Ela vai seguir os passos, vai dar o aceite, né? Aqui. E aí vai seguir. Show. Nome, e-mail, Aqui é que tá o grande problema. Tá? O cadastro, muitas vezes, a pessoa ela coloca um número que ela não usa mais. O jovem deu um problema no número, ele troca o número, né? Ou coloca o número de e-mail que ele já não usa. Ou errado. Às vezes colocou uma letrinha errada. Por quê? Por onde que nós vamos procurar esse jovem? Pelo seu cadastro, pelo seu telefone. E aí ele pode colocar o telefone dele, pode colocar o telefone da mãe, da avó, do tio. O importante é que a gente consiga localizá-lo. Agora, mais importante também, o Lucas, quanto mais completo o cadastro, melhores as chances de você ser chamado. Porque existe, no mínimo, 3 formas aí de você ser localizado. Uma vez que você fez o seu cadastro lá dentro do site do CIE ou do aplicativo Meu CIE, você está numa vitrine. Então, a empresa, ao abrir uma vaga com a gente, ela pode, ela mesma, buscar. Eu quero um jovem de Itatiaia, que ele tenha, a partir de 18 anos, que ele estude de manhã. Ela vai fazendo esses filtros.
o sistema ele vai afunilando. Entendeu? E aí a empresa, opa, achei aqui o Joãozinho, gostei. Ela vai pegar lá o perfil dele, vai analisar e vai fazer o contato com ele e chamar para entrevista. Essa é uma forma. Segunda forma, o próprio jovem cadastrado, ele pode entrar lá na vitrine de vagas e selecionar, gostei dessa vaga aqui, vou clicar. E se auto-encaminhar para a vaga. E aí a empresa vai convidá-lo para a entrevista. E o terceiro passo, que é o mais comum, na hora que a empresa abre a vaga conosco, nós vamos, primeira coisa que a gente vai fazer é triar pelo nosso sistema. E aí, se o cadastro está lá, não está atualizado, não está legal, a gente não consegue. É muito comum, Lucas, a gente escutar assim, eu tenho cadastro no CE, mas nunca fui chamado. Isso é balela? Não, não é. É a questão do cadastro. E aí, quando eu falo que quanto mais completo o cadastro, melhor, por quê? Você imagina o seguinte, você tem lá, imagina que você aqui vai contratar alguém para a rádio, um estagiário ou um jovem aprendiz para a rádio. E você tem lá, apareceu 10 candidatos. Só que desses 10, 5 tem apenas nome, telefone e endereço. Não tem mais nenhuma informação. Tá? Nos outros 5, tem lá 2 que ele tem, além disso, ele tem a formação dele direitinho, tem cursos que ele fez. Tá? E os outros 3 lá tem um vídeo dele de apresentação, tem um currículo que ele subiu. Qual que você vai chamar? O que está mais completo. O que está mais completo. Até porque eu vou saber. Você vai ganhar tempo. Então, dica para você. Cadastro completo, confira os seus dados, coloca o telefone de contato seu, dos seus responsáveis. Qualquer dúvida, entre em contato com os canais de atendimento CE que nós te ajudamos a preencher o seu cadastro. O importante é que seu cadastro esteja sempre atualizado. E a dica de ouro. Todos os jovens cadastrados no CIE, eles têm acesso a uma plataforma gratuita de cursos, que é o Saber Virtual. Então lá ele vai fazer cursos gratuitos. Cursos de Excel, PowerPoint, cursos para aprender a usar o LinkedIn, dicas de empresa, como formalizar, redigir um currículo, tudo isso gratuito. E cada cursinho desse dá um certificado que vai dando ali um peso maior no seu currículo. É de graça, tá? Além, então, aí isso já é uma outra coisa. Então, além disso, ainda tem uma plataforma EAD. Sim, sim. Seria, então, uma plataforma EAD. Mandar um abraço pro Eduardo, que está acompanhando a gente. Oi, estou na frequência. Valeu, Eduardo. Obrigado por acompanhar a gente. Lembrando que a gente está transmitindo em áudio e vídeo pelo Facebook e pelo Instagram. Muito obrigado pela audiência do pessoal da rádio FM 87,9. Então, isso já é oferecido gratuitamente. Ou por estudante que fez o cadastro lá, já tem acesso a uma coletânea de cursos, que a gente sempre fala isso aqui na rádio, né? A importância de se manter atualizado. Não está trabalhando ou está trabalhando, faz um curso para poder se atualizar. Exato. Agora, um ponto importante, e eu já vi isso em algumas cidades, tá? E aqui até um alerta para os pais e responsáveis. O jovem aprendiz, ele não paga para ser jovem aprendiz. Existem empresas usando o nome de Programa Jovem Aprendiz, mandando e-mails, mandando mensagens no WhatsApp, falando, olha, o seu filho foi selecionado para o Programa Jovem Aprendiz. E aí, quando a família chega lá, a pessoa tem a cara de pau de olhar e fala assim, o seu currículo é muito fraquinho. Você vai precisar fazer um curso de inglês, você vai precisar fazer um curso de informática. Depois que você fizer esse curso, nós te indicamos para uma empresa. Foge, porque é cilada. Ou seja, vai pagar os cursos. Vai pagar. E aí a pessoa entra lá num boleto, entra lá numa nota promissória lá de 12 meses. Já vi casa aí de 24 meses pagando aí 300 e pouco. Jovem aprendiz não paga, tá? Ele recebe. A partir do momento que ele é contratado, ele recebe. E aí a gente já começa a diferenciar o que é jovem aprendiz e o que é estágio, tá? Jovem aprendiz, o jovem ele está com a carteira dele assinada. É um contrato especial de CLT. Tá? Então ele vai ter lá a carteira dele assinada, ele vai ter direito ao INSS dele, ele vai ter direito lá ao FGTS, a férias, a 13º. Tá? O FGTS dele é diferenciado, ele não recebe os 8% que o profissional comum recebe, ele vai receber 2%. Mas é uma garantia dele. Então ele vai ficar, vamos imaginar aqui um contrato de 4 horas, ele vai ficar no mínimo 2 anos com um contrato assinado. Então você imagina um jovem de 14 anos, que ele inicia como jovem aprendiz, quando ele sai com 16, ele já tem 2 anos de experiência na carteira dele.
Isso é diferencial. Ele já quebra aquele círculo onde é que as pessoas, as empresas falam, por que eu não contrato o jovem? Porque ele não tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se ele não for contratado? Já resolve isso daí. Tá? Então ele já sai com no mínimo 2 anos de experiência. Esse é um ponto crucial. Tá? Carteira assinada, tudo bonitinho, vai ter todos os direitos lá reservados. O estagiário ele já é diferente. Ele já não é um vínculo empregatício, ele é um vínculo educacional. Tá? O jovem aprendiz ele começa de 14 anos e vai até 24 anos incompletos. O estagiário ele começa com 16 anos e não tem idade limite. E jovem aprendiz ele tem carteira assinada. O estagiário ele tem um contrato, na verdade é um termo de estágio, tá? Um termo de compromisso de estágio, um TCE, na verdade, né? Então, assim, esse termo é o quê? É uma garantia para a empresa que aquele jovem está ali prestando serviço, uma atividade de estágio. Então, ele tem a legalidade, mas ele não tem FGTS, ele não tem 13º, ele vai ter recesso remunerado, mas ele não tem os vínculos empregatícios. Já começa a diferença por aí. E qual é a figura do CIE nisso tudo, com relação aos vínculos? Explica pra gente. Então, o CIE, ele é o agente de integração. Ele é aquele que ele vai formalizar esse contrato. No caso do estágio, nós fazemos a gestão desse estágio. Eu gosto muito de usar a figura da ponte. Tá? O CIE é como se ele fosse uma ponte. Do lado está a empresa precisando de uma mão de obra, seja ela um jovem aprendiz, um cumprimento de cota, ou um estagiário, para cumprir uma sazonalidade ou para iniciar um projeto ali de programa de estágio na empresa. E do outro lado tem um jovem, querendo a primeira oportunidade, querendo exercer aquilo que ele já está estudando na faculdade. O CIE entra como essa ponte, ligando os dois. E aí qual é a diferença? É a pergunta que de repente o nosso colega aí, nosso amigo comerciante, empresário está se fazendo. Tá, mas por que eu preciso do CIE para fazer um contrato de estágio? Eu posso fazer um contrato de aprendiz direto? De aprendiz, não. Tá? A lei ela vai dizer que você precisa ter ali um agente de integração. No caso do estágio, qual é a vantagem de você ter o CIE? Segurança jurídica e benefícios para o estagiário. Então, assim, todo contrato de estágio é lei, precisa ter o seguro de vida, que é o seguro de vida e no caso de invalidez. O CIE, ele não dá apenas o seguro de vida e invalidez. O CIE, ele também disponibiliza o FAI, que é um fundo de auxílio ao estagiário. O que é isso, Lucas? Imagine que você contratou um estagiário aqui e na hora que ele foi sair aqui, ele foi descer a escada, escorregou ali e torceu o pé. Só que ele não tem plano de saúde. Ele vai precisar ir no médico, não conseguiu no público. Ele foi no ortopedista e pagou lá uma consulta. O CIE reembolsa o valor dessa consulta. O CIE reembolsa até R$600 de custas médicas, de medicamentos e custas hospitalares. Então isso é um benefício, é uma segurança para quem contrata. Tá? Ele vai entrar lá, tem uma plataforma direitinho, ele coloca lá, imputa lá as notas, tudo direitinho, e o CIE reembolsa para ele. Isso é mais uma segurança. Além disso, assim como o cadastrado no site do CIE, ele tem lá uma plataforma de estudo, o contratado ele tem uma plataforma diferenciada, que é o Saber Virtual Pro, que são cursos mais avançados voltados para aquele jovem que está contratado. Então lá ele vai ter um curso de atendimento ao cliente, ele vai ter um curso de comunicação, ele vai ter curso de inglês, se ele quiser fazer. Então tem uma plataforma exclusiva. Tudo isso gratuito para o estagiário. Mas Alexandre, é só isso? Não. Isso aí agora acabou de fechar uma parceria com o Sesc Rio. Então todos os jovens aprendizes, todos os nossos estagiários, ele tem acesso aos benefícios do Sesc. Tá? Então, ele vai ter ele e os seus dependentes. Então, cultura, esporte, lazer, gratuito para esse estagiário. O que acontece quando uma empresa ela contrata um estagiário? Ela vai ter ali um profissional em formação, exercendo uma atividade correlata à sua área de estudo e com toda a segurança jurídica para que ele possa ter ali um profissional, um jovem em formação profissional, né, em preparo para a sua área de atuação. Isso dá tranquilidade, tanto para a empresa que está contratando, quanto para o jovem. No caso do aprendiz, é a mesma coisa. Ele vai ter lá, além da carteira dele assinada, ele vai ter a plataforma de estudo diferenciado, ele vai ter o benefício do Sesc e vem novidade por aí.
Alexandre, a gente sabe que muitos empresários, empreendedores, comércio, enfim, fica com medo, né? Ainda mais pessoas que trabalham às vezes sozinha, com poucos funcionários, fica com receio de chamar gente nova. Eu já penso diferente. Eu fiz administração, eu falo que é carne fresca. Não é no sentido pejorativo, mas é no sentido da capacidade de adaptação. Mas quem vai responder essa pergunta é o Alexandre. Por que alguns empresários têm medo, receio de ter estagiários, de ter a aprendiz? Eu penso diferente, como eu falei, mas por quê? Eu percebo isso ainda, uma certa dificuldade de algumas empresas, só mediante uma obrigação, só mediante uma questão de cota, tem um certo receio. Isso é fato. Isso é fato. O que eu identifiquei, o que eu identifico, os nossos consultores, tá? A gente tem consultores atendendo todas as macro-regiões. Aqui nessa região é o Wilson Landim, tá? Ele vai justamente na empresa para orientar e tirar essas dúvidas e sanar esses medos, tá? Muitas vezes a empresa é falta de conhecimento. Alguns casos, né? Nós estivemos recentemente em Porto Real e a gente estava conversando com um dono de restaurante e falando para ele sobre a lei da aprendizagem e tal, do estágio. Aí ele falou, poxa vida, se você tivesse vindo aqui semana passada eu não tinha feito uma besteira. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, tinha um jovem aqui, 15 anos, mas pensa num jovem trabalhador. Rapaz muito bom, estava me ajudando aqui no restaurante, estava colocando mesa, fazendo isso, organizando e tal. Só que aí um amigo meu falou assim, cara, isso vai dar problema para você. O Ministério do Trabalho vai bater aqui e você tá frito, porque ele tem 15 anos, você não pode contratar ele. Quando eu falei com ele, mas você podia ter contratado como jovem aprendiz. Ele, cara, não sabia. E o que eu fiz? Eu tive que dispensar o garoto. Eu falei, não, agora chama ele de volta e contrata. Ele falou, não, mas aí uma empresa foi e contratou ele como aprendiz. Perdeu a oportunidade. Então, o que eu vejo? Falta de informação. Esse medo se dá por causa disso, né? Se eu contratar o jovem aqui, eu vou contratar o estagiário. E se ele me colocar na justiça depois? Não tem o porquê. Se ele está cumprindo lá a carga horária dele de no máximo 30 horas semanais, tem um contrato ali, um termo de compromisso de estágio que resguarda o estagiário e resguarda a empresa, você está tranquilo. Vamos pensar aqui em Itatiaia. Está chegando aí o Dia dos Pais, né? Geralmente o fluxo aumenta, né? Todo mundo aí comprando o presente dos papais. Minhas filhas não esqueçam, tá? Presente do papai, tá? Então assim, aumenta. É muito mais custo para a empresa contratar mais um funcionário efetivo. Você tem lá todos os encargos. Então ela pode contratar um estagiário. Então você pensa numa loja de sapato. Ela pode contratar um estagiário para fazer um atendimento ali do cliente, para receber o cliente. Ela pode contratar um estagiário para ajudar no estoque. Esse estagiário pode ser um estagiário de ensino médio. Então o que ela está fazendo com isso? Ela está, primeiro, dando a oportunidade para um jovem iniciar. Ela está sentindo se aquele jovem vai performar, vai atender a necessidade dela. Então, ela consegue unir o útil ao agradável. E isso com um custo muito mais em conta para ela. Então, eu entendo que é falta de informação. E aí, vamos falar lá do cumprimento de cota. Poxa, mas eu sou obrigado. Depende, também é uma visão. Se a empresa ela começa a entender que em vez de ela olhar isso apenas como uma obrigatoriedade, mas como uma oportunidade, ela resolve uma outra dor que ela apresenta. Que é o quê? A formação de mão de obra. Mas hoje não tem mão de obra qualificada no mercado. Verdade. Qual é a solução? Formar. E aí eu escuto um outro ponto. Mas o jovem não quer saber de nada. Eu discordo. Eu discordo veementemente. Tá? Como instrutor de capacitação, eu tive o privilégio de conviver ali com mais de 1.000 jovens durante essa minha passagem. E eu vi jovens que chegaram totalmente sem orientação e saíram de lá para oportunidades fantásticas. Fantásticas. Nós temos casos de empresas que hoje eu vou lidar lá com um contrato de jovem aprendiz. Quem me atende, o gerente hoje, era um cara que foi jovem aprendiz. Olha que bacana. E aí é diferente, porque ele fala, não, isso mudou a minha vida, isso transformou. Hoje eu sou apaixonado pela empresa, eu sou apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele começou lá de baixo. Então, as empresas, a sugestão que eu dou é mudar a visão. Espera aí, é uma oportunidade de eu formar um profissional dentro da minha cultura organizacional. É mais fácil hoje você pegar um jovem de 14,
15, 16, 17 anos, que ainda está com a mente aberta, cheio de gás, cheio de vitalidade, cheio de ideias, como você falou, né? Você traz o jovem aqui, ele começa a dar ideias que muitas vezes a gente não parou para perceber, mas o jovem está ali, ele está antenado em tudo. É muito mais fácil você pegar esse jovem e ir formatando dentro da cultura da sua empresa, do que você trazer alguém de fora cheio de ideias, cheio de manias, cheio de conceitos, que muitas vezes você vai penar para poder modelar e muitas vezes não vai dar certo. E qual é a dica que você falaria para esse pequeno empreendedor, para essa empresa, como você citou exemplo até do calçados, o comércio, que se aquece em épocas do ano, como o Dia dos Pais, o Natal, era experimentar, dar essa oportunidade para a própria empresa poder ter um contrato, ao invés de fazer o contrato de experiência, que requer mais custas trabalhistas, dar a oportunidade para o estagiário, que muitas vezes já está estudando a área, ou seja, já está tendo acesso à teoria, já é um adianto. Sim. Já é um adianto. Sim. Tudo bem, não tem experiência, que é a próxima pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas que não tem experiência, mas vai ter oportunidade. É isso. A dica que eu dou, chama o CIE. Nosso consultor vai lá para te ouvir em primeiro lugar. Nós vamos te ouvir, vamos ouvir a sua dor. E pode ter certeza, o CIE tem um remédio. Seja o jovem aprendiz, seja o programa de estágio, ou às vezes uma empresa que precisa cumprir uma cota de PCD. O CIE está aí para ajudar você. Inclusive, compartilhando da nossa experiência aqui na Rádio Itatiaia FM, ao longo dos nossos 16 anos de história, 16? Já deve ter 17 anos de história na rádio. Vários estagiários já estiveram aqui com a gente na área de jornalismo, de publicidade, de administração, em outras áreas também que a gente pôde abraçar. E de todos, a gente nunca teve um problema sequer. Pelo contrário, as nossas histórias são uma das mais maravilhosas. Do estagiário passar 2, 3 anos, começar a trabalhar numa outra empresa e encontrar a gente e falar assim: queria agradecer vocês imensamente pela oportunidade que vocês me deram. Ou melhor, por meio de nós, conseguiram a ponte com uma outra empresa. Porque como a rádio tem contato com várias empresas, como a gente está falando aqui agora com o Alexandre Paulo, coordenador regional do CIE, a gente tem a oportunidade, e o jovem estava com a gente, o estagiário estava do nosso lado. Porque vamos entender a figura do estagiário na empresa. A gente olha lá, aquele que trabalha, aquele que está lá do lado, aquele que está aprendendo com a gente e aquele que muitas das vezes está nos ajudando também, que ele vem com uma carga, como o Alexandre falou, que traz uma experiência de uma realidade social diferente, é a mesma função, é jornalismo no nosso caso, é publicidade, mas às vezes ele estudou numa faculdade diferente, que traz uma experiência diferente. Sim. Um jovem que gosta mais de mídia social, mais ligado, ou um jovem que gosta mais da escrita, uma pessoa, quando eu falo jovem, eu tô mais, enfim, qualquer pessoa estudando que gosta mais da coisa e pega aquilo e começa a trocar figurinha onde ele tá. Isso aí. Então aqui com nossas experiências, quero aproveitar e mandar um abraço pro William, mandar um abraço pro Igor Neves, mandar um abraço a Sherry, querida Sherry. Assim, são só alguns dos estagiários que passaram aqui por nós e tiveram a oportunidade de ter contato com a empresa. Eu lembro muito, teve um estagiário nosso que hoje trabalha em Curitiba. Gente, eu esqueci o nome, você lembra tanto dele que eu esqueci o nome, mas o problema sou eu, que não lembro do nome. Ele chegou aqui com a gente, Alexandre, foi muito engraçado. Ele virou e falou assim: por que a gente não apresenta, administração, por que a gente não apresenta não marca uma visita com tal empresa pra gente apresentar isso assim, esse projeto, essa ideia? Aí a gente, mas dá muito trabalho, né? Ou seja, a gente que tá, poxa, isso tá... Não dá não, pode deixar que eu ajudo, o estagiário. Ele fez o contato com a empresa, era uma empresa filial, representante de uma outra empresa grande. Ele agendou, a gente foi com o estagiário, a gente deixou, sabe aquele famoso, vamos dar corda? Cara, a gente fechou uma parceria, assim, surreal. Foi muito bacana mesmo. Então, eu acho que é uma oportunidade, compartilhando aqui com vocês, uma oportunidade ímpar das empresas terem. Aí vem a pergunta, Alexandre, das empresas terem. O quê? Pode ou não pode? Pode fazer o quê? O que o estágio, o que o aprendiz, o que o estagiário pode, o que o aprendiz pode e não pode fazer dentro do ambiente de trabalho? Boa. Só tirando mais um mito. Estagiário não é só para empresa grande, é para o pequeno, médio e grande, tá? Então, o cara da padaria, ele pode ter um estagiário, pode ter um aprendiz, tá? A indústria, ela pode ter o estagiário e deve ter o aprendiz,
Tá? Então vamos lá, o que pode e o que não pode? Primeiro, ele pode desempenhar as atividades correlatas à sua área de estudo. Então, se eu estou lá com um estagiário, por exemplo, de administração, todas as atividades da área administrativa, ele vai poder estagiar. O que não pode é substituir o profissional CLT. É isso que não pode. Tá? Eu vou contratar um estagiário e vou dispensar. Não, ele precisa ter um supervisor, ele precisa estar sob uma supervisão. Tá? Então, isso é importante. Ele não pode exceder as 30 horas semanais. Eu posso fazer um contrato para ele de 4 horas por dia? Pode. Ele pode trabalhar fim de semana? Pode. Ele pode trabalhar até 10 horas da noite? Pode trabalhar à noite? Pode. O estagiário? Pode. O que ele não pode é extrapolar as 30 horas semanais. Eu sou obrigado a pagar uma bolsa auxílio, eu sou obrigado a pagar, por exemplo, auxílio transporte? Sim, a lei vai dizer que precisa ter uma bolsa auxílio e um auxílio transporte. Alexandre, mas qual é o valor definido pela empresa? Tá? Então, a gente tem casos aí, a gente estava com uma bolsa agora aqui na região, que eram para estagiário de engenharia, estudante de engenharia civil. A bolsa, se eu não me engano, era algo em torno de R$ 1.800. Mais auxílio passagem. Pasmem, a gente não conseguiu candidatos. Tá? Uma empresa de Resende, se eu não me engano. Tá? Então, assim, a empresa... eu tenho estagiários, bolsas de estágio aí, de pagar R$ 700, de pagar 500, 600, 400 reais. O que eu digo para as empresas, que a gente orienta, quanto melhor for a bolsa, melhor o perfil do candidato. Mais adesão você vai ter para aquela vaga. Mas eu quero pagar R$ 700 para um estagiário de 4 horas de ensino médio. Pode, está muito bom. Tá? Ele está recebendo para aprender a trabalhar. Tá? O que mais pode? O estagiário ele pode, por exemplo, trabalhar... eu acho que eu já falei, né? Pode trabalhar à noite? Pode, não tem problema. Tá? Não tinha falado não sabia. Pode trabalhar à noite, não tem problema. Estagiário pode. Jovem aprendiz é que a gente não orienta. No máximo até as 10 horas da noite. Tá? E aí, é aquela questão da área de atuação dentro da empresa. Eu posso, por exemplo, contratar um estagiário de ensino médio para me ajudar na organização da loja? Pode, não tem problema. Eu posso contratar um estagiário... Vamos pegar um caso errado, tá? A gente foi chamado às pressas numa determinada cidade, porque uma empresa estava com uma loja de roupa, estava com uma... Foi ali possivelmente foi uma denúncia do próprio estagiário, tá? Estava com um estagiário de nutrição trabalhando numa loja de roupa. E aí que eu falo da segurança jurídica do CIE. Né? Não era do CIE esse estagiário. E aí a gente chegou lá e falou, cara, o que eu faço? Eu falei, cara, você não pode ter um estagiário de nutrição na loja de roupa. Não faz sentido. É um tipo de contrato que o CIE nem faria. Não vai ser formalizado esse contrato. Por quê? A primeira coisa que a gente vai perguntar, quem é o supervisor? Qual é a área de atuação? Está correlata à área de estudo? Se não estiver, não tem contrato. Porque eu vou estar colocando, primeiro que é totalmente ilegal, e segundo, eu vou estar colocando ali o empresário, a loja, numa situação delicada. E eu vou estar prejudicando também o estudante. Nesse caso, a loja foi multada, ela foi obrigada a reconhecer o vínculo empregatício em carteira, tá? E a instituição de ensino ainda recebeu uma advertência. Tá? Então, assim, por quê? O contrato de estágio ele é assinado por 4 mãos. Ele é assinado pelo CIE, como agente de integração, o concedente, que é a loja, pela instituição de ensino e pelo estudante. E aí está o ponto. Para ser estagiário, precisa estar estudando. Seja séries finais do ensino fundamental, ensino médio, superior, técnico e, em alguns casos, nível pós-graduação. A gente fica com aquele medo, você falou da loja, do famoso pôr a mão na massa, do trabalho braçal. Mas eu vou dar um exemplo didático para ajudar você, amigo que nos acompanha pela rede social e também quem nos ouve pela rádio. O padeiro. O estagiário pode pôr a mão na massa? Eu sou o padeiro, tô lá fazendo pão. E o estagiário tá aqui junto comigo. Ele é estudante da área alimentar, né? Ele tá fazendo... Você já respondeu. Qual que é aquela... Gastronomia. Gastronomia. Estudante de gastronomia, ele estuda lá, precisa fazer estágio. Quero mandar um abraço para todos os estudantes de gastronomia. Quando eu fiz a administração, a sala do lado era a cozinha. Ai, meu que Deus maravilha, do céu. A gente ficava o dia maravilha por um ponto e tristeza pelo outro. Mas tinha workshop. Maravilha pra quem faz, né? Ele tinha workshop. Mas enfim, aí vai lá o padeiro, tá lá com a mão na massa. Aí fica aquilo, mas eu não posso pôr o estagiário pra pôr a mão na massa.
Aí a pergunta, eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, a pegada do pôr a mão na massa. Se for na área correlata, sim. Nesse caso, o exemplo que você deu, sim. Se ele é um estudante de gastronomia e está dentro da área de estudo dele, ok. O que não pode, por exemplo, é você pegar um estudante de administração e colocar ele para fazer pão. Pegando um exemplo dentro da linha que você falou, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um estagiário de ensino médio e colocar ele para ajudar na cozinha, para mexer comida? Não posso. Eu posso pegar um exemplo muito prático. Eu posso pegar um estagiário e colocar ele para trabalhar como operador de caixa no mercado, numa loja? Não pode. Não pode, tá? A lei não permite, tá? Mas eu posso ter um aprendiz do curso do CIE de comércio e varejo, Arco do Comércio e Varejo, que esse aprendiz maior de idade, ele tem uma CBO que o autoriza a trabalhar nessa função. Tá? Então, por isso que é a importância da figura do consultor. Porque muitas vezes a empresa está falando assim, eu estou precisando de um aprendiz. E quando você vai ver, não, você precisa de um estagiário. Mas eu posso, por exemplo, a pessoa que não vai ficar no caixa, mas o aprendiz na área de administração ou contabilidade pode me ajudar a fazer o controle do caixa depois. Sim, pode. Tipo assim, ele não vai ter a mão no dinheiro. Exato. Né? Não vai estar fazendo a cobrança do cliente, digamos assim. Isso aí. Mas ele vai ser o responsável, junto comigo, supervisionando, do controle. Ele vai fazer a planilha, vai ajudar a gerenciar, junto comigo, que alimenta a informação. Isso pode. Você quer ver um exemplo? Porque é o que acontece nas lojas, é a realidade. Posto de gasolina. Eu contratei lá um jovem aprendiz da área administrativa. Ele pode trabalhar na bomba? Não. Mas agora a gente vai ter o curso de frentista. Então a gente vai ter o curso de jovem aprendiz para frentista. Então o jovem aprendiz para o curso de frentista, ele vai poder operar. Vai estar lá as CBOs, que está fechando lá o estudo, para saber qual área que ele pode trabalhar. Agora o estagiário pode? Não. Não existe formação de frentista, curso técnico de frentista. Eu acredito que não, pelo menos eu ainda não vi, né? Então não tem. Mas um outro exemplo. Eu estou fazendo um curso um curso livre de padeiro. Não é um curso técnico, é um curso livre. Eu posso ser estagiário? Não. Porque tem que ser cursos na área de formação. Tem que ser cursos, no caso, nível técnico, superior ou pós-graduação. Aí você pode. Tá? Mas o exemplo que você deu é perfeito. Estou fazendo aqui a administração. Posso trabalhar na área administrativa da empresa, ajudar ali, fechou o caixa, eu posso fazer a parte contábil? Você pode ter um aprendiz de contabilidade, ciências contábeis. Um outro exemplo, hoje que está muito na moda, cresceram muito as academias. Acabamos de fechar agora com uma rede de academias. Você pode ter estagiário em diversas frentes. Você pode ter um estagiário de ensino médio para trabalhar na recepção. Você pode ter estagiário na área de educação física, né? Então, assim, as aplicabilidades do programa de estágio é gigante, mas é gigante. Deixa eu só abrir aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem de atuações na área de estágio. Mais uma vez agradecer, enquanto o Alexandre abre aqui, a você que nos acompanha pela nossa rede social. Muito obrigado pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Muito bom estarmos juntos. Um abraço, Dalva. Valeu pela sua companhia. E aos demais também da Rádio Itatiaia FM. Coordenador regional do CIE, Alexandre Paulo. Você está como coordenador há quantos anos mesmo? Você falou em 2023? Não, acabei de chegar. Vou fazer um ano agora como coordenador. Você era um ano. Professor, depois virou consultor. Isso, eu fiquei 5 anos como instrutor de capacitação. Fiquei 9 meses, quase 9 meses como consultor. E vou fazer agora em setembro, se assim Deus me permitir, um ano de coordenação aqui na região. Aí vim morar, saí de Angra e vim morar em Volta Redonda. Quase vim para Resende, fui para Resende, mas aí, devido à questão dos nossos escritórios, eu preferi ficar lá em Volta Redonda. Nós temos 4 escritórios hoje, tá, Lucas? Nós temos um escritório em Volta Redonda, nós temos um escritório em Barra Mansa, temos um escritório em Resende e temos um escritório em Angra dos Reis. Tá? E temos vários polos de capacitação. Em Angra nós temos um polo na Estácio, em Angra. Nós temos um polo aqui na região das Agulhas Negras, na Estácio, em Resende. Temos um polo em Barra Mansa
e vamos inaugurar um novo polo de capacitação em Volta Redonda. E eu inaugurei esse ano, né, a nossa unidade inaugurou esse ano, o polo em Vassouras. Então a gente está aí colocando polo em várias cidades para poder cada vez atender mais. Aqui para Itatiaia, eu não sei se você vai ter esse dado, mas qual é a previsão de estagiários para esse ano? Nós já temos assim, nós estamos já no meio do ano, né? Já tem uma ideia de quantos estagiários, jovens aprendizes, enfim? Então, aqui na região, hoje, vou te falar das agulhas negras, tá? Que são dados mais completos. Hoje nós estamos, nesse momento, com 350, 360 jovens aprendizes. Porque entra e sai, atuando. Estou falando só CIE. Sim. Só CIE, tá? E aí nós temos aí, contando com órgãos públicos, a gente já deve estar batendo a casa aí de mais de 2.000 estagiários. Na região Fluminense? Na região das agulhas. Tá. Bastante. Bem próximo disso. Se eu não me engano, talvez um pouco menos, uns 1.000 e 1.500 por aí estagiários. Hoje o município de Itatiaia, a prefeitura, os estágios são pela Prefeitura. outros órgãos da região toda Sim. tem essa garantia, Sim. como o Alexandre explicou, a segurança jurídica, gente, tirar dúvida é a melhor coisa que tem, é você poder estar tranquilo com relação a isso. Você ia mostrar pra gente? Isso, as áreas de atuação. Vamos lá, ó. Área de turismo e hotelaria. Então, posso ter um estagiário na área de gestão, curso superior em tecnologia e hotelaria, gestão e hospitalidade e hotelaria, turismologia, técnico em guia turístico. Então, na área de saúde, você pode ter estagiário na área de medicina, enfermagem, odontologia, nutrição, fisioterapia, farmácia, biomedicina, educação física. Aí a gente vai para a área de educação. Educação especial tem crescido muito, Lucas. Tem sido uma dor de diversos municípios, né, por causa do aumento dos laudos, né, de criança especial. Então, precisa hoje ter ali um profissional. Pode ser um estagiário. Tá? Um estagiário formando na área de licenciatura, qualquer das áreas de licenciatura pode ser estagiário, esse profissional da área de mediação. Então a gente tem educação especial, educação infantil, educação inclusiva, pedagogia, filosofia da educação, gestão da educação infantil. Na área de serviços, você pode ter estagiário na área de administração, ciências contábeis, economia, jornalismo, publicidade e propaganda. Tem crescido muito a demanda às vezes uma loja pequena quer contratar um jovem ali, estagiário, para trabalhar na área de publicidade da empresa, propaganda e marketing, para poder cuidar das redes sociais, né? Relações internacionais, direito, técnico e enfermagem também, gastronomia hospitalar, cozinha funcional, chocolateria, tem aqui a região de Penedo, então você pode ter um profissional dessa área, pode ter um estagiário dessa área, tecnologia em gastronomia, na área de indústria, aí todas as engenharias, técnicos, vai poder atuar, tá? Então, ou seja, a aplicabilidade é gigante. Na área de comércio, você pode ter um estagiário de ensino médio para te ajudar no estoque, para te ajudar na arrumação da loja, para fazer um primeiro atendimento do cliente. Então, a gente está aí para poder ajudar as empresas e o comércio de forma geral. Uma dúvida, qual é a diferença entre o estágio, aquele obrigatório, não remunerado? Porque parece que, esse você tem que fazer remunerado, esse não é remunerado, é obrigatório. Como é que funciona isso? Porque eu vejo que tem disciplinas, né? Tem cursos que exigem cargas horárias diferentes. Sim, então, depende muito da formação. Então, antigamente, até o curso de administração, você precisava fazer ali o estágio. Hoje acabou, né? Quase todos os cursos de administração aboliram aí tanto o TCC, que era o terror da galera, né, e o tempo de estágio. O que acontece? Algumas áreas de formação você precisa cumprir ali uma carga complementar de estágio, né, para você poder formar. Uhum. E aí esse estágio ele é não remunerado e ele é obrigatório. Então a empresa ela pode ter esse profissional e não tem a obrigatoriedade de pagar. Então isso é um benefício. Uhum. Só que a empresa, se ela quiser, ela pode também oferecer uma bolsa auxílio. Esse é o estágio obrigatório. Ele faz parte da grade de conclusão do curso. Medicina, enfermagem, se eu não me engano, direito também é obrigatório. Então, assim, ele tem que cumprir. Não tem problema a empresa remunerar, ainda mais, por exemplo, auxílio transporte, enfim, como é que vai facilitar a vida do estudante? Já basta ter que estudar. E aí eu encontro muita gente, mas na minha época, poxa, eu tinha que pagar para fazer estágio. E hoje eu tenho que pagar o estagiário? Não, é um benefício. Né? Hoje as pessoas entenderam que você pode ter um estágio não obrigatório remunerado. O que é o não obrigatório? A disciplina que você está cursando, a faculdade, a formação, ela não exige que você complemente ali uma carga de estágio. Mas você pode ser estagiário dentro daquela área e ser remunerado por isso. Então, qual é a vantagem disso?
quando você vai para o mercado de trabalho depois que você concluir o curso, você já tem uma vivência na área. E isso é fantástico. Tem um vídeo que eu postei recentemente no meu LinkedIn e no Instagram, que a gente tem lá várias entrevistas com alguns estagiários que eles falam assim, tinha um de direito, ele falou assim, Alexandre, eu estou terminando o curso daqui a algumas semanas e está acabando o meu contrato. Como foi fundamental para mim fazer o estágio nessa instituição. Porque eu vou para o mercado agora, poxa, com uma vivência, com uma experiência. Então, por mais que eu seja um advogado novo, eu já tenho um caminho trilhado. Eu já sei alguns atalhos que eu posso percorrer aqui. Essa é a vantagem. Tá? Então, estágio obrigatório, aquele que faz parte ali da conclusão do curso da formação. O estágio não obrigatório é aquele que a sua formação não exige. Ou a empresa também, ela pode exigir, mas a empresa quer pagar por esse estágio. O CEL consegue atuar nos dois. A gente consegue ajudar a empresa nos dois casos. Você falou de empresa, a gente falou como que o estudante consegue fazer o cadastro no aplicativo. O aplicativo é Meu CIE. Você mostrou no tablet, mas agora e a empresa? Como que ela consegue ter... É necessário também fazer um cadastro? Como que faz para tirar dúvida? Às vezes a empresa quer saber como funciona, como é que funciona isso? Sim. Para saber também como que a empresa pode captar estagiários. E é a empresa que chama o estagiário ou é o CIE que chama o estagiário? Como é que é o relacionamento empresa? Excelente, Lucas. Então, mais uma vez a importância do CIE, do diferencial do CIE, é que nós temos consultores, tá? Especializados para orientar a empresa. Então, vamos pegar um exemplo aqui da loja de sapato lá que a gente estava falando. Poxa, eu não sei se eu preciso de um estagiário, eu não sei se eu preciso ter um aprendiz. Vai ligar para o CIE ou vai fazer um contato com a gente pelas redes, seja lá o que for. Nosso consultor vai lá, nós vamos ouvir a dor. Tá? Aí vamos entender, chegou lá a empresa, vou contratar um estagiário. Teve uma rede de sapatos aí que ela nem sabia, ela estava fazendo um processo para contratar CLT. Quando nós chegamos, ela falou, não, para o processo CLT, o estagiário vai me atender muito bem. Era final de ano. E aí o que ela fez? Eu quero estágio, eu tenho lojas em todo o Sul Fluminense, eu vou querer 3 estagiários em cada loja de dezembro a março. Beleza, aqui que a gente fez? A gente definiu o perfil com ela, a gente fez um convênio, aí é o trâmite correto, né? A gente vai fazer um convênio com essa empresa, tá? E esse convênio vai dizer que nós somos, a partir daquele momento, o agente de integração daquela empresa. Feito o convênio, a gente agora vai fazer a abertura da vaga. Então, qual o perfil do candidato que você quer? Eu quero um perfil feminino, ou unissex, ambos os sexos, eu quero que estude à noite para poder fazer durante o dia, eu vou pagar tanto de bolsa auxílio, tanto de auxílio de transporte, o horário de trabalho vai ser tanto, vai trabalhar dos dias tal. Fechou lá o perfil. A gente vai jogar no nosso sistema e vamos fazer a triagem desse candidato. Olha, a loja do seu João, nós já temos aqui 10 candidatos. Qual o dia que você quer que a gente marque a entrevista? Pode mandar na segunda-feira, 10 horas da manhã. A gente vai mandar os candidatos lá na segunda-feira, ele vai fazer a entrevista. Alexandre, dos 10 que você me mandou, eu gostei desses 5. Tá? Ok, a gente vai recolher a documentação desse jovem, vamos formalizar o contrato e autorizar ele a começar a trabalhar. Depois que o contrato do jovem está assinado por todas as partes, ele já está apto a começar a trabalhar. Então, olha interessante, fez o convênio, o CIE faz todo o processo de triagem. Esse é um diferencial também do CIE. Nós vamos buscar o candidato que está dentro do perfil que a empresa está querendo. Nós não vamos mandar candidatos que não tem nada a ver com o perfil que ela escolheu. Tá? Isso no programa de estágio. O mesmo se repete para o programa Jovem Aprendiz. O que vai diferenciar um contrato do outro? O Jovem Aprendiz é aquilo que nós já falamos. Tem todo o processo de fazer o ASO, de fazer lá o ASO admissional, né, de colher o documento, de pegar lá a declaração escolar, tudo isso. É um processo mais demorado, tá, do que o estágio. O estagiário não precisa nem fazer ASO. Tá? Fez o contrato aqui, todas as partes assinadas, já está apto a começar. Tá, então, assim, a empresa ela precisa ter um convênio com o CIE. Ela paga por esse convênio somente a partir do momento que o jovem começar a trabalhar e durante o tempo que ele estiver ativo. Tá? Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar uma prefeitura que contrate com o CIE. Tá? Ela tem lá o projeto dela,
ela tem lá para 150 estagiários, mas ela está contratando 50. Ela vai pagar apenas pelos 50. E o que ela está pagando? Mas, Alexandre, vai pagar para o CIE? O CIE não é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos? Ela está, na verdade, fazendo uma contribuição institucional, que é o que vai custear o FAI, o seguro de vida, os benefícios que a gente oferece, a estrutura para a gente poder acolher o estagiário, para dar todo o suporte. Então, é essa a contribuição. A contribuição do estágio é uma e a contribuição do aprendiz é outra. Entendeu? E a empresa, se quiser tirar dúvida, você falou do o consultor, né? Isso. O consultor vai até a empresa ou a pessoa, no caso, o empresário, precisa dar um pulinho lá no CIE, no escritório? Nós vamos aonde ela estiver. Eu não consigo te atender presencialmente. A gente faz uma reunião online, não tem problema. Não, eu gostaria que você viesse aqui para a gente poder conversar tete a tete. Não tem problema nenhum. Eu, antes de chegar aqui, eu estava numa reunião online com uma empresa da região que estava com uma dificuldade, uma dúvida. A gente abriu ali uma live rapidinho, a gente tirou todas as dúvidas, prestamos toda a assessoria jurídica que a empresa precisa, tá? E assim, esse consultor, você não paga por isso. Tá? Então, assim, eu vou lá, tirei dúvidas, mas eu não quero contratar agora. Eu quero só tirar. Não tem problema, a gente vai lá, vamos tirar dúvidas, vamos apresentar as soluções. Tá? O CIE, ele está aqui justamente para apresentar a solução adequada à necessidade da sua empresa. Muito bacana. Alexandre, a gente está quase indo para o nosso final. Queria já agradecer. E é sempre bom a gente estar falando sobre esse assunto para deixar a sua memória, amigo empresário, amigo estudante, mais antenada nas possibilidades. Mais uma vez eu falo que é uma experiência muito legal a gente ter pessoas que possam estar contribuindo de uma forma ativa na sua empresa. Eu acho que a pessoa não vai se arrepender. Acho importante a gente destacar a importância social, né? Sim. É o lance do primeiro emprego, que era a minha última pergunta. Pergunta e comentário, acabar com aquele tabu de não chamo porque não tem experiência. Então nunca ninguém vai ter experiência se você não chamar. Perfeito. Pela primeira vez, né? E você, amigo jovem, amigo estudante da melhor idade, não importa a idade, acredite que sempre tem um lugar que vai receber você e que você vai poder crescer. Porque a pessoa às vezes já vai desanimada, né? Já começa a estudar preocupada onde eu vou como estagiar. Eu acho que essa questão social é muito importante, né? Sim. Ô, Lucas, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E assim, quando você tem a oportunidade, estar em sala de aula mudou muito a minha visão, né? Como eu falei, sou pai de 3 meninas. E hoje, graças a Deus, elas têm condições de fazer uma boa faculdade, de seguir a vida delas, né? As duas foram jovem aprendiz. As duas viveram essa experiência de estar em sala, de ter que ir lá bater ponto, de ter que entregar o resultado. E assim, durante o meu tempo como instrutor, pude vivenciar alguns casos. Tem 2 casos assim que para mim foram emblemáticos, né? Até hoje eu tenho a oportunidade de passar e ver alguns e estar com alguns aprendizes. Tem um caso que eu contei da outra vez aqui, que foi o jovem que ele vendia pano de prato na porta do banco. Não sei se você lembra, acho que foi esse caso que eu contei. E esse jovem, certa vez uma pessoa passou e passava ali todo dia, via aquele jovem, 15 anos. Poxa, eu vou dar uma oportunidade. Só que ela não sabia a idade. Poxa, você quer ser estagiário da prefeitura? Né? Isso foi lá em Angra. E ele falou assim, quero sim, poxa, vai ser muito bom e tal. Ela me faz um currículo, me dá. Ele falou, poxa, eu não sei fazer currículo, mas se a senhora me ensinar, eu faço. Aí vai também a questão de aproveitar as oportunidades. Ela, não, beleza, entrou no Lan House e fez o currículo. Qual a sua idade? 15 anos. Não pode ser estagiário, só pode ser a partir de 16. E aí ela me ligou, apresentou lá, né, falou a situação e tal. Eu falei assim, poxa, manda o currículo dele para mim, que vai abrir um processo seletivo para um banco público. E aí o banco público entra dentro dessa questão social. Ele tem que estar dentro do perfil de vulnerabilidade social. Ele tinha que estar com a idade ali entre 14 anos e 15 anos e 9 meses. Ele estava com 15, 7, 15, 8, negócio assim. Sabe aquela coisa que acontece no momento certo, na hora certa? Ele entrou. Aí chamamos a mãe para poder assinar o contrato. Esse jovem, ele tinha acabado de vir do Nordeste com a mãe. Ele ficava vendendo pano de prato de um lado. Do outro lado, da outra ponta da rua, ficava a namorada dele, que veio também com ele do Nordeste, e a mãe era empregada doméstica. Só que ela estava passando muita dificuldade, eles estavam para voltar para o Nordeste. Na hora que ela estava assinando o contrato, ela falava assim, isso é mentira, né? Vocês não vão dar um emprego para o meu filho. Isso é uma pegadinha, né?
A gente vai dar um emprego, ele vai começar a trabalhar. E ela começou a chorar. Esse jovem entrou, ficou 2 anos no banco. E aí foi embora, seguiu a vida dele. Passou algum tempo, isso foi ano passado. No início desse ano, na verdade, eu tô lá no LinkedIn, né, e tal, e daqui a pouco alguém mexe comigo. Falou, Alexandre, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, poxa, me ajuda, cara. Mais de 1.000 jovens e tal. Ele falou, sou o Luiz Henrique. Eu falei, Luiz Henrique, do banco tal. Aí eu falei, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu compartilhar algo com você. E mandou uma foto. Eu me arrepio. E a foto era dele sendo promovido pela 3ª vez num banco privado. Mudou a história. Mudou a história de um jovem. Então, é muito mais do que cumprir uma cota. É muito mais de cumprir uma exigência do Ministério do Trabalho. É ter nas suas mãos a oportunidade de participar da transformação de uma vida. Transformação de uma sociedade. A gente fala tanto que a sociedade precisa mudar e tal, mas o que eu estou fazendo para isso? E é isso. É você gerar essa oportunidade. Você tem lá a sua empresa, dá a oportunidade para o jovem. Dá essa oportunidade. Um outro caso que também foi emblemático, era uma jovem, que ela era de Paraty, e ela tinha vivido a vida dela toda com problemas sérios psicológicos. E um dia em sala ela teve uma crise, a gente fez todo o acolhimento com a equipe, e numa outra conversa ela falou assim, mas eu sou depressiva e tal. Eu falei assim, você é depressiva ou você está depressiva? E ela falou, qual é a diferença? Eu falei, ser é muito mais difícil de mudar. Estar é um estado. A gente pode mudar. Isso dentro de uma atividade. Aquela menina, ela concluiu o curso dela. Passou algum tempo. No dia que ela saiu do CIE, no dia que acabou o contrato dela, ela mandou uma carta para mim. E assim, eu tenho essa carta guardada até hoje. Que ela fala assim, o CIE salvou a minha vida. E ela começa a descrever de como ela entrou no programa, sem perspectiva, nem de vida. De como a convivência dentro de sala, o acolhimento da equipe, abrir a visão para o comércio, como é que isso ajudou ela. E aí, recentemente, eu recebi uma postagem dela numa das redes sociais, e que ela dizia assim, eu e minha família. Essa jovem, ela casou, teve filhos, e hoje vive uma vida grata pela oportunidade que uma empresa deu, que uma loja simples, pequena, que nem precisava ter jovem aprendiz, decidiu ter jovem aprendiz para poder ajudar aquela menina. Olha como é que a gente tem nas nossas mãos a oportunidade, o privilégio, eu gosto de dizer isso, é um privilégio de participar da transformação de vidas. Esses são 2 casos entre milhares de casos que o CIE tem na sua história. Ou seja, você pode fazer a diferença na história de alguém. Você é amigo empresário, você é amigo estudante também, faça parte dessa história. Contatos do CIE, Alexandre. Opa, deixa pra gente aí agora. Como que o pessoal acha, rede social, telefone, sim, site, para tirar sim. as dúvidas. E lembrando, é claro que a Rádio Itatiaia FM está sempre de portas abertas, o nosso espaço está aqui, sempre que tiver novidade, eventos, né, oportunidades de estágio, enfim, é só entrar em contato com a gente pra gente estar divulgando. Perfeito. Vou começar por um convite, tá? Olha, o CIL está fazendo no estado inteiro um evento chamado Aprendizagem Caminhos para a Regularização. Então eu tenho 2 convites. O primeiro é para o dia 30, tá? Em Petrópolis. Vai estar acontecendo lá o evento Aprendizagem Caminhos para a Regularização. Tá? Então, é um evento lá na coordenadoria da Marília, vai ser fantástico. É uma manhã, um café da manhã, onde vai estar lá os especialistas falando sobre o programa de aprendizagem, falando sobre projetos de lei que estão para ser votados, que podem alterar algumas coisas na questão da aprendizagem, para tirar dúvida das empresas se precisam contratar, como contratar, qual é a melhor forma, qual é o melhor curso. Tá? Então, vai estar acontecendo lá em Petrópolis. E no dia 12 de agosto, vai estar acontecendo aqui na região das Agulhas Negras. Vai ser em Barra Mansa, na CDL, dia 12 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, a aprendizagem Caminhos para a Regularização.
Então vai estar o nosso CEO, vai estar a nossa gerente de aprendizagem, a gente vai trazer as novidades da lei e tirar todas as dúvidas, tá? Então, você comerciante aqui da região das Agulhas Negras, você que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade, tá? Dia 12 de agosto. Nossos contatos, vamos lá, Barra Mansa, tá? O meu escritório, eu fico lotado em Barra Mansa, rodo todas as cidades, mas geralmente fico mais tempo lá em Barra Mansa. Telefone 24 3342 5844. O meu telefone corporativo, tá? E aí pode ser para empresa, para o aprendiz, para quem precisar. Então vamos lá. É 24 999 89 4494, tá? Nosso escritório lá em Barra Mansa fica na rua Simão Cunha Gago, número 145, sala 1415, tá? Então fica ali no Aterrado. Barra Mansa, nós temos a consultora Mônica, tá? Mônica, o telefone dela é 24 999 89 4652. Nosso escritório em Barra Mansa fica na rua Dr. Mário Ramos, 163 Centro. Aqui nas Agulhas Negras, nosso consultor é o Wilson Landim. Tá de férias, tá curtindo, mas pode ligar que se ele não vai atender, quem vai atender vai ser o nosso apoio, a Júlia, um abraço lá para a Júlia, e eu vou atender vocês durante as férias do Wilson, tá? Mas o telefone é 999-89-4652 e aqui na região das Agulhas Negras, nosso escritório fica na rua Nicolau Tarantro, 197, loja 2, bairro ali, se eu não me engano, esqueci, bairro comercial ali que tá, mas é Campos Elíseos, tá? E no Sul Fluminense temos a consultora Joyce, tá? Que atende todo o Sul Fluminense, que o telefone é 21 99 637 4360. Fica lá na Verome, Avenida dos Trabalhadores, 179, na Estácio, em Jacuecanga. E no próximo podcast eu vou pedir para você trazer um jovem que passou por uma experiência. Opa. Pelo jeito você tem bastante contatos aí. Muitos. Então, numa próxima oportunidade, quando tiver um próximo evento, é só marcar com a gente e traz aí um jovem para poder relatar um pouco, falar da experiência Legal. que teve desde quando o aprendiz ou o estagiário até a vida profissional, a vida adulta, enfim, qualquer fase. Traz que aí vai colaborar com a gente. Aí pelo menos não vai ser a gente que vai patrocinar, é verdade que eles estão falando, né? Isso aí. Alexandre, bom trabalho, que Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Até a próxima, Lucas. Muito obrigado a você, ouvinte da Itatiaia FM. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Estamos disponíveis. Quer ser jovem aprendiz? Quer ser estagiário? CE é o melhor caminho. Você, empresário, quer contratar jovem aprendiz? Quer contratar estagiário? Quer aí cumprir a sua cota de PCD? O CE tem a solução para você. É isso aí, amigo ouvinte, a gente vai ficando por aqui então. A todos um grande abraço e até a próxima. Continue acompanhando a nossa programação e siga, curta, compartilhe a gente na rede social. Valeu!